Olá, amigos do agronegócio. Você já sabe que a nova Volkswagen Amarok é a nossa parceira aqui do Agro 360. A nova Amarok V6 tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, com a tração 4Motion que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. A maior capacidade de carga útil da categoria, sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com a função Overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu estou me impressionando. Se o seu cavalo treina diariamente em altas velocidades ou em baixa velocidade, porém de 6 a 12 horas por semana, e ainda participa frequentemente de competições, ele tem uma demanda de atividade muito intensa e precisa de uma ração especial que é a Performance Atleta. Ela possui 13% de proteína bruta, 12% de extrato etéreo e tem alfafa peletizada, aveia laminada, milho extrusado e óleo de soja, que auxiliam nessa alta demanda por energia e por força muscular. Então, para o seu cavalo de altíssimo desempenho, escolha a Performance Atleta. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Todo mundo já sabe que o agro move o Brasil, mas quem move o agro? Só mesmo um gigante para cumprir esse papel. Volkswagen Meteor, que podemos chamar também de Meteor da Paixão. É potência, estabilidade e conforto. O Meteor garante a melhor média de consumo de combustível, completo, com tudo que um extra pesado precisa ter. Eficiência e economia numa máquina só. Resultado na estrada e também no seu bolso. Esse gigante conquistou o coração dos caminhoneiros com novas opções de série e ainda conta com planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso. Se eu ficar aqui falando todas as vantagens, eu vou demorar 2 safras para terminar. Então, não se esqueça, se você que move esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. Confira as condições especiais para o mês de junho ou vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você vai fazer um excelente negócio, pode ter certeza. Alô, amigos do agronegócio, está no ar mais um Agro 360. Estamos aqui no canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Hoje eu tenho um convidado especial. Ele é agrônomo, ele é cantor, ele é ator, participou da novela Pantanal e eu quero dar alô para ele aqui, mas não quero nem ouvir a voz dele falando, não, quero ouvir cantando já. Então faz o seguinte, escute as montanhas, vai lá, vai. Fala, meu caro, você também tá perdido. Estão batendo dos dois lados, chamando de inimigos. Meu amigo, escute só as montanhas, estão clarando ao sol, observando nós dois. Eu continuo aqui afinando a viola, cuidando do meu fogão de lenha, banhando os cavalos, cuidando dos bichos vivendo. Meu amigo, escute só as montanhas, estão clarando ao sol, observando nós dois. Ei, filho, eu posso ver sua luta, entregas entre amigos, eles não se conheciam. Minha filha, eu sou um homem simples, fazendo tudo que posso pra ter um lar feliz. Eu continuo aqui afinando a viola, cuidando do meu fogão de lenha, banhando os cavalos, cuidando dos bichos vivendo.
Ei, Guito! Aí, Rapaz, sou apaixonado nessa moda, viu? escute as montanhas. Escute as montanhas. Guito. Como é que eu chamo você? Guito Show? Guito, só Guito Só mesmo. Guito, porque o Guito Show é só no Instagram. É, show é porque Guito é de Dioguito, de espanhol, tem muito Guito lá. E já roubaram esses perfil. É. Já levaram esses perfil. Aí botei o show, igual o povo põe fulano oficial, não sei o que oficial. Você botou show. Aí eu botei show. Ô, Guito, você é zootecnista? Não, você é agrônomo. Agrônomo. Isso. É. Atuou como agrônomo, formado. Como é que é a sua história de vida? Como é que começa a sua Atuei história? 10 anos, formei agronomia em Lavras, 2009. E depois foram 10 anos na agronomia, atuando em diversos setores. Morei em mais de 14 cidades. Trabalhou com o que na agronomia? Eu fui gerente comercial da JBS, Barretos. Atendi Barretos. o frigorífico Ângulo. Frigorífico, ô louco, faz tempo. É, né? 2009 era ângulo ainda? Era, 2009. Peguei o finalzinho. Era, peraí, mudou de ângulo, mudou pra alguma outra coisa antes de JBS, não foi? Ou não, foi JBS direto? É, JBS mesmo. JBS, Na verdade, ainda tem a marca Ângulo, né? Ainda faz lá as feijoadas, aquela coisa, só que não abate mais boi lá, né? Eu ainda peguei na época que abatia. Batiam 2.000 bois lá ainda naquele frigorífico. Que é bacana, histórico, né? CIF 02 do Brasil, né? Lá. Fiquei um tempo lá, mas eu mexi muito com o mercado financeiro também. Então, na época era corretora Link. Trabalhava com o Mário Friuli. Na Link a gente tinha um escritório em BH, né? Da Link. Fazia o que hoje chama de barter, a gente fazia na época o hedge, né? Normal, né? Redeava dólar, boi, café, tudo. Então foi um tempo ali também. Depois trabalhei numa empresa de calcário, fui diretor comercial de uma empresa de calcário. E fui cair num laticínio, que é a Verticampo. Onde a gente expandiu aí com uma primeira marca a desenvolver sem lactose, né? Lac-free. E aí dali... Sem lactose, não é o A2. Não, é o sem lactose. Porque outro dia eu conversei aqui com o pessoal lá da Grindo, aqui, e eles são especialistas no A2. O sem lactose é outra coisa. É outra coisa. O A2, eu acho que cobre aquele que é alérgico à proteína. A proteína, que né? é a questão do alérgico à caseína. intolerância à lactose. A intolerância à lactose, a lactose é o açúcar do leite, né? A caseína é proteína mesmo. Então o A2 eu acho que traz uma proteína diferente, que talvez facilita para aquela pessoa que tem alergia. E você trabalhava com leite sem lactose. A gente desenvolveu o produto sem lactose, porque qualquer leite, leite você pode tirar a lactose dele, né? Com a lactase, né? A gente trouxe essa tecnologia de processar já degradando a lactose, né? Convertendo ela ali, é um disacarídeo, né? Converte ali em galactase e agora já esqueci. Tá bom, já faz tempo que mexeu. Não tem obrigação mais de saber. Já faz tempo. E aí foi um período que a gente pegou um oceano azul ali, né? Foram 5 anos, só tinha a gente, então expandiu muito, a marca cresceu muito, a marca Verticampo. E depois a Coca-Cola comprou, virei Coca, fiquei 1 ano lá cumprindo ainda com eles. Aí nasceu meu filho, eu falei, não, bora pra roça, não aguento mais. A sua família, antes de você vir pra agronomia, já era do agronegócio? A minha família toda eram fazendeiros, a gente tinha uma agroindústria em Lavras. Então você é de Lavras? Sou de Lavras, sou de lá mesmo. Meus pais... Já narrei rodei lá em Lavras. Será que nós topamos lá? Eu não sei que ano foi, certeza, mas faz tempo. Com certeza. Ali eu vim desde eu até tava tendo agora semana passada, mas desde os primeiros ali eu frequento, era no ginásio. Ainda era. Não lembro onde é que eu fui. Era no ginásio, depois passou para a área externa. Mas então sua família vem do agro? Então. Vem do agro. Meu pai, tios, a gente produzia leite de gerse, tirava 1.000 litros dia de gerse, tilápia, produção de tilápia, 300 matrizes de suínos, batia frango, era sempre verticalizado. A gente tinha toda a produção e tinha 9 lojas, 10 lojas na cidade de distribuição. Que legal. Né? É um sistema, mas pegou a década de 90 ali com aquela abertura de mercado, pós-Collor, acho que era Collor ainda, não sei. Collor 94, nós estamos falando aí. Isso aí. Collor antes. Collor 90. Collor 90. Eu tô confundindo uma coisa com outra. Mas foi 94 foi o Plano Real. Plano Real. Então, assim, esse período que entrou esses produtos importados, quebrou muita granja ali naquela época ali. É mesmo? A minha família foi uma dessas aí. Eu tenho uma lembrança clara do meu tio colocar um iogurte. A gente era pioneiro em iogurte. Meu pai foi em Israel trazer isca, inclusive, de iogurte. É mesmo? A gente fazia um iogurte de Jersey, 100% de Jersey. Era espetacular, aquele iogurte gordo, grosso, sim, né? Dava até trabalho para derrubar aí da garrafa. Daquele que tem que lamber o fundo do potinho lá. Meus pais eram professores universitários, todos eles professores da UFLA, né? Meu pai, meus tios. E meu avô que tocava, então pegou também um período, meu avô pegou uma doença ali, pegou aquele fim junto com essa decadência da empresa, que coincidiu com a decadência do setor de laticínios em Minas Gerais também em si. O pequeno e o médio laticínio foi
foi definhando porque não tinha escala, né? E competindo aí com um produto. Eu lembro do meu tio colocar um iogurte na mesa e falar assim, nós estamos vendendo por 1,20. Nosso custo é 1,20. Plano real, tinha acabado de virar o plano real. 94. Nosso custo é 1,20. O concorrente está vendendo por 80 centavos. Nós vamos continuar nesse negócio ou nós vamos pular fora? Aí todos os tios falaram, já era o professor, vamos pular fora desse trem. Né? Então, assim, não compete. Algo que está acontecendo de novo agora, eu acho, na cadeia leiteira, onde agora veio uma abertura, abriu-se uma importação pesada, né, de leite externo. Como que nós vamos competir se a gente tem um custo trabalhista 10 vezes maior do que um custo lá de fora, né? A gente tem uma taxa de juros, por mais que você tenha um plano safra e tudo mais, uma taxa boa de plano safra é 8%, 10% hoje. Nós temos se encontrar 8, né? O juro de uma Nova Zelândia é 1%, se não for subsidiado. Então, quem não tem escala, pula fora. Né? Quem não tem escala... Essa é uma questão que... É gostoso falar com um cara que é da música, é artista, mas sabe falar do agronegócio. É complicado a gente ver essas coisas da questão da dificuldade da gente produzir aqui no Brasil, né? Os grandes centros achando que é tudo milionário, fortalecendo aí uma dificuldade a cada dia maior para a gente produzir. Essa é uma bandeira que eu carrego como artista, como cantor e como ator, né? Como influenciador agora, né? As pessoas da cidade não sabem quem é o agronegócio. Quando falam em agronegócio para eles imaginam aquele fazendeiro pousando de avião numa fazenda, né? Descendo lá num campo de soja, aquela monocultura e tudo mais. Esse aí pode ser, essa figura, essa instituição desse fazendeiro, ela com certeza tem um grande peso na produção de valor, né? Na exportação e na produção de valor, na produção de PIB, vamos dizer assim. Exatamente. Mas ela é ínfima em questão de pessoas. Então eu digo assim, quem é o agronegócio? 95% do agronegócio é aquele produtorzinho de queijo. Tira leite na mão, vende o queijo na feira. É aquele produtor de café que vende pouquinho, é aquele tirador de leite que ainda tira leite na mão. Em termos de pessoas, 95% é esse pequeno, esse médio. E os dois têm a mesma importância. Os dois têm a mesma importância. Esse é que é o ponto. Em termos, talvez, de produção de PIB, não é, mas a retenção do homem no campo está nessa cara. O grande que tem escala é importantíssimo para trazer dólares para o Brasil. Ele que exporta, né? E entra dólares. E a gente tem que apoiar para ele também tudo, mas esse grande também tem uma grande responsabilidade em manter o médio. É o que a Europa faz e os Estados Unidos faz. Quem tem que abastecer uma cidade, a produção de alimento tem que ser pulverizada. É muito arriscado você deixar na mão de poucos. Uma gripe aviária pode... Olha os Estados Unidos, o que está acontecendo? Por que está faltando ovo nos Estados Unidos? Esse preço do ovo, eu já falei isso aqui algumas vezes. A questão do preço do ovo hoje é a gripe aviária que foi nos Estados Unidos. Não. Já chegou a primeira no Brasil aqui agora, mas... mas teve que abater, não sei. O problema não é nem a gripe, o problema é que tem que abater. Tem que abater. A granja toda, sendo que 3 granjas controla 70%. Então aí que está o problema. Se você centraliza a produção de alimentos, você centraliza o risco também. Exatamente. Certo? Eu acompanhei esse do ovo de perto porque eu estava em Pittsburgh, exatamente na última eleição agora. E eu vi que Pittsburgh é um polo produtor de ovo lá. Tem 10% da produção de ovo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é pulverizado. E ainda assim eles consideram não pulverizado lá. Eles consideram lá que está muito concentrado, porque Pittsburgh mais 2 estados tem mais de 40% da produção de ovos. Pegou uma gripe aviária nesse, tiveram que abater tudo, ferrou. Faltou ovo. Se isso acontece aqui na Mantiqueira, acabou, nós já fica sem ovo. Verdade. Nós já fica sem ovo. Porque aqui no Brasil é centralizado, né? É concentrado. Então, assim, é importante manter a cadeia pulverizada. E uma coisa que eu vejo nos Estados Unidos, que eu acho muito bacana, é quando a população se junta a uma situação para poder salvar daquele problema. Eu não fui eu que vi, mas um amigo me contou que disse que foi num restaurante de café da manhã nos Estados Unidos, tradicionalíssimo, que tinha uma plaquinha: se você não liga para ovo, não peça ovo, porque nós estamos em falta. Estamos em falta, está com pouco. Então, quer dizer, se você puder economizar, sendo que o café da manhã do americano é 100% muito praticamente ovo e bacon. Ovo e bacon. E tava num baita de um restaurante lá, não sei o nome agora, mas estava escrito na placa: se você puder não comer ovo, não come, porque nós estamos em falta. A população se une para resolver um problema, e não para ficar criticando, caçando o culpado. Olha, eu acho que a gente houve uma deseducação
no Brasil nos últimos 30 anos, assim, onde a gente não tem noção do elo das cadeias. Sinceramente, as pessoas da cidade não sabem de onde vem o ovo. Eu lembro uma vez eu estava em Porto Seguro, eu vi umas pessoas da capital tirando foto da galinha. Olha, galinha, galinha, nunca tinha visto galinha. E eu levo isso para a própria agronomia, eu critico muito meu próprio curso também, de que a gente focou muito em produção, e esquecemos da margem, né? Por isso matamos o pequeno e o médio muitas vezes, né? Na educação da agronomia, a gente tinha que ter a noção da cadeia toda. Então isso aí é porque eles têm a noção plena de que o pouquinho pode ajudar, o pouquinho de cada um pode ajudar o todo. Eu acho que isso é até característico de países, de zonas que nevam, né? Você já reparou que na Terra toda, o eixo equatorial, o eixo tropical, a gente chama de subdesenvolvido ou não desenvolvido, etc. Mas, na verdade, eu acho que é uma questão intrínseca da necessidade de... Como eles passam aperto? Você tem 6 meses por ano que neva. 6 meses por ano sem produzir. Se você não estocar, meu amigo, se você não trabalhar com estoque, com planejamento, ajudar os vizinhos, né? A troca, um faz a galinha, o outro faz o porco, o outro faz não sei o que, tá? Então, assim, todo mundo tem noção da importância de todos os elos da cadeia. Agora, Guido, você não acha que as coisas estão começando a se adequar um pouco mais nesse sentido? Claro que começou a chegar na gente, né? Isso que eu ia falar agora, que eu já tive vários entrevistados aqui falando sobre, por exemplo, adubo organomineral, coisas nesse sentido que nossos avós faziam lá atrás. De repente aquilo se tornou ultrapassado e hoje está voltando. Está voltando, exatamente. Olha, essa é a beleza. Então. Essa é a beleza do nosso agro. A gente se reinventa, até por necessidade mesmo. Você falou tudo. Eu conheço a própria Biomip mesmo, né, do boneco que eu estou usando. É uma empresa de um insumo biológico, né, tanto de adubação quanto defesa. A gente passou a ter só o químico como defesa para nossa... Vamos jogar... Como é que chama a empresa? Biomip. Biomip. Ela fabrica o quê? Não sei se da onde tá, se tá daqui ou tá daqui. É daí. Acho que a câmera pegou agora legal. Biomip. A Biomip é uma empresa que a gente trabalha com... São fungos. A gente usa fungo, né, para combater várias doenças de plantas para gerar concorrência, vamos dizer assim, né? Então é o biológico voltando para o lugar do químico, controle através do ecossistema. Fazendo uma analogia para a gente pode, para melhorar um problema, sei lá, de estômago, de intestino, a gente pode vir tomar um antibiótico, sai arrebentando tudo. Aquilo arrebenta a gente por 5 meses para frente. Ou a gente pode trazer um concorrente, um produto que é natural, né, que vai trazer uma força sistêmica para a gente, né, vai ajudar de... Mas é quase que homeopático, ou não? Não é nem homeopático, mas a homeopatia estuda isso, né? Estuda isso também. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem um produto nosso que é o que a gente fala assim, a melhor forma de você combater um fungo é com fungo, né? Só que com fungo bom. Então, se a gente aplica um fungo, risoctone, por exemplo, ela vai combater o mofo branco, né? Então, se você coloniza o seu solo e faz um equilíbrio, carrapato, cara. Carrapato, reduz 80% a 90% de carrapato na sua pastagem. Com esse fungicida? Né? Numa aplicação. Com o fungicida? Não é um fungicida que é um próprio fungo. É o próprio fungo. Mas ele chama fungicida ou não seria certo falar? Um biológico, né? É um biológico, né? Um biológico. Fungicida seria... Eu vou te falar uma analogia que você vai entender perfeitamente. O queijo. Por que a gente mofa o queijo? Né? Porque o mofo não permite bactéria. Então, se a gente coloniza o queijo com um mofo branco, por exemplo, o Goudan, né? É um desse aí. Ele vira um protetor do queijo com relação à bactéria. Então, você permite preservar o queijo por 3 meses, 9 meses, etc. E a bactéria não vai infectar aquele queijo porque o fungo vai tomar conta. Entendeu? É esse o mesmo princípio desse? É o mesmo princípio. Não precisa... O químico demanda você aplicar o químico sempre. O químico é uma pedra, é um mineral, né, vamos dizer assim. E esse produto tem quantos anos de mercado? Por exemplo, esse que nós estamos falando, esse fungicida. É um produto novo, a empresa tem 10 anos, né? É um produto novo. Ela é pesquisadora lá na UFLA, né? Então já trabalhava com insetos. Então ele é excelente para insetos. Então o inseto não tolera esse fungo, mas a planta tolera. Então você gera o equilíbrio. Já existe inseticida também? Tem biológico, inseticida, nesse sentido? tem tudo. Isso tá assim... E ele tem a mesma eficácia do químico?
Ou é abaixo um pouco? São curvas, né? Depende muito, são vários fatores, mas atinge a mesma eficácia. Agora, a eficácia é um negócio que eficácia que você quer? Econômica ou... Né? É o que eu tô te falando, um antibiótico mata tudo, mas porém te descontrola com relação a várias outras coisas, nem sempre é o mais saudável, né? Então, em termos de eficácia econômica, você consegue criar ali um ambiente de competição que você atrapalha o invasor. Então, você favorece a sua planta, né? Você dá um ganho sistêmico para ela, vamos dizer assim, de força, né? Eu perguntei do tempo da empresa, porque quando foi a guerra da Ucrânia que deu aquele pavor no Brasil? Tem uns 5 anos, né? Será que foi? Não lembro exatamente agora. Era o último governo, era Bolsonaro. Era né? Bolsonaro no governo ainda, mas eu lembro que foi quando a agricultura apavorou com a falta de insumos. Potássio faltou, teve que trazer da Rússia, né? Potássio e tal, aquela guerra balançou tudo aí, teve alta de preço. E eu lembro que teve gente que comprou, o que recebeu da safra, não dava para comprar adubo da safra seguinte. Exato. Eu acho que até a ascensão dessas outras alternativas, você falou muito bem o que os avós nossos faziam, né? Os nossos avós faziam seleção de fungos e bactérias antes. Então eles iam lá na mata, pegava aquele solo, aquele pedaço de solo, cultivava aquele solo no ambiente de propagação, né? Multiplicava aquilo e reaplicava aquilo ali no seu solo. Sem nenhuma tecnologia tão avançada que a gente tem hoje. Sem nenhuma tecnologia. Qualquer produtor do cerrado, sabe, leva tempo para ele formar a vida do solo dele. É outra coisa que a pessoa da cidade não sabe, né? Acha que fazendeiro ama fogo. Fazendeiro odeia fogo. Entendeu? Todo mundo sabe que você pegar um solo virgem, como é o do cerrado, extremamente pobre, né? Você precisa trabalhar 10 anos, 15 anos nele para você formar ali uma microflora e microfauna de fungos, bactérias, etc, tal, numa camada de 10 centímetros, que aquilo ali é que vai disponibilizar nutriente rápido e fazer um ciclo para reter água, inclusive, que vai fazer a sua produção. Então você vai, primeiro ano, você vai pagar 5 anos, você vai só pagar para criar essa microfauna. Você bota fogo. Você bota fogo, matou tudo. Até agora, em 2024, teve aquela questão das queimadas aqui no estado de São Paulo. Nossa, eu tava aí. Foi fortíssimo. Eu tava indo pra Barretos naquele dia. Eu tava lá em Barretos. Você tava em Barretos. Foi uma loucura. Não, eu fiquei com medo de ir pra lá, porque era fumaça no estado de São Paulo inteiro. Foi uma coisa esquisita que a gente viu. E o que eu não aguentava eram os comentários. Que os caras que plantam cana que estão tacando fogo. Gente, a cana hoje não taca fogo mais. E eu fiz uma postagem na época, fui massacrado. Você foi? Porque a primeira imagem que a pessoa da cidade tem é que é o fazendeiro que tá pondo fogo. Eu falo, cara, a última pessoa... Todo fazendeiro tem uma brigada de incêndio na fazenda. O fogo retarda 10 anos da vida que ele construiu ali. É aquilo. É 10 anos pra você criar um fungo, criar uma bactéria, criar uma microfauna e flora na sua camada de 10 centímetros do solo ali, para você finalmente ter um equilíbrio de retenção de água e de retirada de nutriente do solo, né? Daquele solo ali, para um fogo vir destruir tudo. Então hoje, a própria colheita da cana, onde você tinha o uso do fogo por uma questão da colheita de custo trabalhista ali, né? Um cara rendia muito mais colhendo uma cana com fogo porque tirava a palhada, então ele cortava mais. Hoje você não colhe mais com pessoas cortando manualmente. Hoje é a colheitadeira, então não justifica mais fogo. Tanto é que a cana, mesmo sem queimada, tem alguns que criticam, como é que fala? Compacta muito o solo, etc. Hoje não, já tem até gramíneas vindo no meio ali para poder trazer. Exatamente. Não é orgânico a forma como pegou fogo, né? Não. E engraçado que aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. Califórnia também foi o ano que explodiu o fogo ali no oeste, ali, né? É sabido que 98% dos fogos é ação humana, né? Só 2% é ação de raio, etc e tal. Então, assim... os fogos começaram na mesma semana. Foi praticamente no mesmo dia. No mesmo dia, você começar 50 focos, 100 focos de incêndio na mesma hora, isso é estatisticamente improvável, né? Não tem, não. De forma acidental. Tem alguns relatos extraoficiais de que correram atrás de um cara que vinha de moto jogando. Tem um monte de historinha pro meio, a gente não sabe qual é a verdade e qual não é. O que eu sei é o seguinte, o produtor rural não tá com fogo em nada.
Essa é a nossa Exatamente. defesa. Então, assim, acho que pegaram uns, né? Pegaram até depoimento. Os caras falando, mas me pagaram aqui pra botar fogo. Às vezes o cara É nem estranho sabe. saber como é que não descobre, né? Quem pagou pra ele. Outras coisas descobre rapidinho, né? Mas não vamos Exatamente. entrar nessa esfera, não. Mas, enfim, o que é fato é que qualquer produtor rural sabe que é um atraso de vida quando pega fogo na área dele. Ô, Guito, mas a gente vai abrindo o leque aqui de bate-papo, né? Mas você falou que você estava aí no trabalho como agrônomo e quando nasceu seu filho, o que mudou a chave? O que aconteceu na tua vida? Nos últimos anos aí de vida executiva, como eu falei que eu trabalhei no mercado financeiro, né? Eu tinha uma palestra que chamava O Impacto do Improvável. Como se preparar para o caos. Por incrível que pareça, eu adentrei nesse estudo que a gente chama de sistemas complexos. Que são coisas que são regidas por fenômenos exponenciais, tipo o clima. O clima é uma disciplina que é regida por várias coisas. Várias coisas influenciam no clima e no microclima. As pessoas se preparam para o que já se sabe, mas tudo que muda o mundo é algo que não se sabe. Vou te dar um exemplo. Todos os bancos se prepararam para receber caixas eletrônicos e espalhar caixas eletrônicos para o Brasil inteiro há 20 anos atrás. Mas veio um nerdzinho dos Estados Unidos lá, inventou um tal de uma telinha aqui. Bota tudo aqui. Que matou. Quem que tem um caixa eletrônico? Que banco que está investindo em caixa eletrônica? Então, em 20 anos mudou tudo. Que banco que estava preparado para virar essa chave aí? Na própria Verticampo, eu era exatamente eu virei um diretor comercial, depois quando virou Coca, eu era o coordenador de shopper market, responsável por novos lançamentos, eu adoro inovação, essas coisas, sou fissurado com isso. E é engraçado porque na Coca eu tinha um orçamento milionário para comprar pesquisas. O que você prefere? Agora, como que eu vou pesquisar algo que o consumidor não sabe que existe? Né? Do tipo, quando a gente lançou o iogurte Lac Free, o próprio dono da empresa, o Alessandro, né? O Alessandro falou, não, acho que isso aí, quem que compra, quem vai comprar isso, rapaz? Quem que é intolerante à lactose? Não existe não sei o que. Mas o Álvaro insistiu, né? O Álvaro Gazola, um grande mentor, sócio também do Alessandro na Verticampo, insistiu e aceitou. Como que eu ia comprar uma pesquisa se as pessoas querem ou não um iogurte sem lactose, se ninguém nunca tinha experimentado? Se ninguém nem sabia o que era, né? Então, isso mudou todo o cenário. Hoje, todas as marcas de laticínio têm um produto sem lactose. Então, assim, o que muda o mundo não é o que a gente está vendo em pesquisa, não é o que o povo está falando, ensinando, como se preparar. Inteligência artificial. Ninguém, não vai surpreender ninguém mais. Porque agora todo mundo já está sabendo. Entendeu? O que impacta, quem estava preparado para o Covid? Alguém se preparou para o Covid? E isso é o que mudou tudo. Vai ter outro Covid, agora não vai mudar mais nada, pode esquecer. O que vai mudar agora é outra coisa que ninguém sabe. Né? Então eu tinha essa palestrinha, eu dava essa palestra e por incrível que pareça eu meio que previ o caos há 10 anos atrás, sabe? Eu acho que as coisas vão, algumas contas não estão batendo, né? E eu falei, eu preciso me preparar para isso, eu quero voltar para o interior, eu quero criar meu filho com o pé no chão, quero fim de semana. Você estava morando onde na ocasião? Eu mudei para Araxá. Né? Você estava morando em Araxá nesse momento? Nesse momento em São Paulo. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Aí você queria voltar pro interior para Araxá. Meu filho tinha 1 ano, minha ex-esposa é veterinária, não tinha nada para ela aqui. Eu falei, cara, eu preciso fortalecer minha família, eu quero que meu filho cresça com o pé no chão. E aí, numa conversa com ela, eu falei, não, eu quero voltar para perto dos meus pais, perto da minha mãe, eu quero abrir minha clínica veterinária, etc. E eu também queria essa vida de fim de semana ir para a fazenda, ir para o rancho. Eu queria me preparar para um cenário de caos. E por incrível que pareça, isso veio até de um estalo. Mas você achava que caos que podia ser? Você achava que... Cara, é exatamente o que foi o Covid. Você achava que vinha alguma coisa daquele tipo? A conta não vai fechar. A conta da Previdência, já parou para fazer essa conta? Vamos fazer uma conta aqui. O carro-chefe do Temer, todo cara quando entra num governo, ele quer ter um produto que é o chefe dele, né? O carro-chefe do Temer foi a reforma da Previdência. Foram 2 anos negociando, reduzindo salário de todos os servidores públicos, aumentando o tempo de trabalho, aposentando mais tarde. Tudo isso para visar, na época, uma economia que almejou-se economizar 1 trilhão para tentar não colapsar a Previdência, para ganhar 10 anos. Eu lembro que era para ganhar 10 anos. Nós vamos ganhar 10 anos aqui de não colapso da Previdência. Uma esticada, vamos dizer assim. A primeira tentativa foi 1 trilhão. Acabou fechando um acordo em 700 bilhões. Eu lembro direitinho desses números, porque eu estava exatamente já estudando isso. Ok, conseguiu 700 bilhões de economia, aprovou lá no Congresso, tudo para a reforma da Previdência, passou. Bolsonaro assume, ano seguinte, pandemia. Você lembra qual foi o gasto da pandemia? Foi 1 trilhão e meio. Ou seja,
todos os 10 anos da reforma da Previdência, acabou em 1 ano de pandemia. E agora nós estamos no governo que gastou mesmo o recorde de 1 trilhão também já de excesso, né, assim, um déficit, né, de 1 trilhão de teria de economia. Então, assim, nós estamos numa bola de neve que qualquer economista está vendo isso aí. Sinceramente, um jovem hoje que está formando aí, pensando em aposentar e ter aposentadoria aí, só não aprendeu matemática. Né? E o agro vai ter papel fundamental nisso aí. Por quê? Porque alimento é o básico. Um dia um amigo de um banco falou, na época da crise, lá atrás, da crise da Dilma lá, né? 2000 e sei lá. Ele falou um negócio, 14, ele falou um negócio que aquilo ali foi virada de chave para mim. Ele falou, papá, tá vendo? Olha a crise que nós estamos, não sei o quê, quem se fode é o pobre. Eu falei, não, ué. Eu falei, ué, o pobre não se fode, não. O pobre já tá fudido, ele já é pobre. Então, na verdade, olha a pandemia. Quem menos mudou a vida foi quem? Foi o pobre. Ele nem tá sabendo, tá? Quando eu andava pro interiorzinho, né, que via que é tiozinho, que ele vive de ir lá catar uma lenha no mato, lá catar um trem, vender na cidade, no carrinho de mão ali, naquele trem. Já viu aqueles andarilhos de beira da estrada? Quando eu olhava aqueles andarilhos, não era aquela preocupação que tem que andarilho andando na beira da estrada. Você nem sabe o que tá se passando. Não mudou nada na vida dele. Né? Aquele ambulante da praia, esse sofreu. Esse sofreu. Fechou a praia, né? Fechou a praia, os eventos de entretenimento. Exato. Mas aquele cara que mora na roça e vive ali de subsistência, aquele tiozinho que tem uma casa no rancho, eu lembro dos meus amigos que moram na roça mesmo, a vida deles não mudou nada. Ele continuou lá tirando o gadinho dele, vendo o porquinho dele, fim de semana tava ali jogando bola. Não mudou nada. Então eu falei, cara, esse cara de fato, ele tá imune ao caos. Porque na verdade ele já é pobre até na riqueza. Na riqueza ele, né? Eu falei, não, quem mais sofreu mesmo foi um acima do pobre. Foi um classe média ali. Média baixa ali. Né, o funcionário o pequeno empreendedor, então se ferrou. Ou o funcionário, no caso, eu fui um que me ferrei mesmo, porque eu tinha um bistrô. 3 meses de lockdown fechado. 3 meses com produtos em estoque, mas quem tinha as lojas de roupa? Pergunta quem passou isso aí. Não, setor de eventos, que é onde eu tava ligado. Setor de eventos, parou de circular. Parou. Cara, você pegou em cheio, eu também, porque cancelou. Eu fui pego em cheio. Fechou meu boteco e cancelou todos os shows. Foi 6 meses, faturamento zero. Gente, o cara não tiver estrutura, não dura 2 meses. Você entendeu? Agora, por sorte, eu tava já imune. Por outro lado, eu tinha me preparado para isso. Então, assim... Já tava na roça. Faturamento zero, eu já tinha uma casa própria, uma casa que eu não pagava aluguel, eu tratei de ter minha água, tratei de ter minha energia, tratei de trazer uma comidinha da roça, entendeu? Girando as coisas ali, eu pegava os produtos, metia na minha rural, saía vendendo porta a porta, né? Queijo, cachaça, etc e tal. Que ano que você foi? Então você foi para Araxá antes da pandemia? Antes. Fui para Araxá, meu filho tem 10 anos atrás. Largou tudo aqui, pediu as contas. Virei pro diretor da Coca e falei assim, tô mudando para Araxá. Ele falou, como assim? Acabamos de promover, não sei o quê, parará. Eu falei, rapaz, hoje nós faz reunião pela internet aí, trem, tudo, parará. Daqui eu fazia muito ponte aérea Rio-São Paulo. Eu fui promovido mesmo na Coca, virei coordenador nacional de shopper market. E aí eu ficava mais no eixo São Paulo. Eu falei, daqui da Araxá eu vou pro Rio, eu vou para São Paulo. Se eu não cumprir a meta que vocês me dão, vocês entram. Vocês ficam à vontade. Durou 3 meses mesmo, mas entrou com o pé e eu acabou. Mas eu estava já me preparando para isso. Aí eu pensei assim, eu tinha uma métrica que era, o dinheiro é uma moeda, né? Dinheiro é uma moeda. Dinheiro é uma moeda de troca. O que é riqueza mesmo? Riqueza é gastar menos do que ganha fazendo tudo o que gosta, né? Isso é riqueza. O rico depende muito mais do que ele gosta do que ele ganha. Imagina um cara que ganha 1 milhão por mês. Pega um cara que ganha 1 bilhão por mês. A diferença dos dois aí é basicamente um vai ter um relógio de não sei o quê, porque sinceramente não sei como que um cara gasta 1 milhão por mês. A não ser que ele parta para luxúria, porque fora isso, não tem como você eu acho que a diferença dos dois seria mais no patrimônio que um vai ter e o outro no final das contas, porque exatamente, eles conseguem frequentar os mesmos lugares. Só que patrimônio a partir daí é risco. Patrimônio a partir de um certo ponto, meu amigo, é só risco. Por que você acha que é risco? Ué, porque num caos o pobre vai querer tomar de quem? Quem morreu na Revolução Francesa? Foi os pobres ou foi os ricos? Revolução Francesa, no caos de fome, quem que eles vai atacar primeiro? Então, a partir de um tempo, a partir de um certo patrimônio que você já está garantido com tudo que você precisa, você já está garantido com aquilo, a partir daquele momento, você só tem a perder.
Você não tem mais a ganhar, porque você já ganha o suficiente para você fazer tudo que você gosta. É mais ou menos uma métrica que eu carrego, que é o seguinte: qual a preocupação de quem não tem? É como ganhar. Vamos supor que você quer ficar entre os top 10 mais ricos do mundo, né? Então, qual que é a sua preocupação ali? Só tem um jeito de você ficar entre os top 10 mais ricos do mundo se você não for herdeiro. Inovação e escala, certo? Você tem que inventar alguma coisa que todo mundo queira e conseguir dar escala para ela. Uma vez que você chegou lá, virou os top 100 mais ricos do mundo aí, qual a sua preocupação agora? É não perder. E como você não perde? Mata a inovação de quem chega ou mata a escala de quem chega. Entendeu? Esse é o único jeito. Porque a inovação vem voraz. E é por isso que ninguém detém os Estados Unidos. Porque o giro de renovação lá e de escala é impressionante. É impressionante. Entendeu? Os 10 mais ricos hoje não é os que eram mais 10 ricos dos 10 anos atrás. E nem vai ser. O Elon Musk sabe disso. Por isso ele não preocupa em registrar patente. Ele não patenteia nada. Por que ele não patenteia? Por que ele permite que copiem os foguetes dele? Porque ele sabe que daqui 10 anos, que ele patenteou já nem serve mais. Tamanha é a velocidade de inovação. Agora, eu me preocupei em preparar para o caos, né? Sem imaginar que vinha uma pandemia mundial. É incrível, mas as pessoas já sabiam. Eu sabia da pandemia em 2019. Como você sabia? Várias pessoas, cientistas já falavam sobre isso. Tem um livro. Nassim Taleb tem um livro de 2019 que é Arriscando a Própria Pele. E Antifrágil dele, que é um outro livro também, ele já citava. Está iminente que vai vir um vírus, que pode vazar um vírus que vai causar um caos. Uma pandemia global, né? Então, assim, em janeiro eu tuitava sobre isso. Eu falava sobre isso. Essas pessoas que sabiam foram abafadas, mas a verdade é que muitos cientistas, muitas outras pessoas já comentavam sobre isso. Talvez não a proporção que teve, né? Porque o que eu fiquei impressionado é como a caneta de poucas pessoas pode influenciar a nossa vida. Um cara dava uma assinatura lá do outro lado do mundo, e de repente um cara dentro da minha porta da minha casa, pegando eu pro braço, me forçando a tomar um jab. Eu falei assim, nós perdemos o controle mesmo da nossa vida agora, né? E trancar numa cidade, numa vila de 500 famílias no interior de qualquer cidade, lockdown. Foi doido isso, foi um grande exercício social. Assim. Muita coisa que acredito eu que numa segunda oportunidade, que se Deus me livre, tomara que isso nunca aconteça de novo, mas se acontecer, tem muita coisa que a gente se preparou. Eu lembro que um dia eu tava numa fila de supermercado e queriam deixar 1 metro de distância um do outro. E eu falei, mas eu tô com a minha esposa, dormi com ela hoje, não faz sentido eu ficar longe dela, quer dizer, umas burrices que tinha naquela momento. Então eu vejo assim, é por isso que eu falei, inclusive, os top do agronegócio brasileiro, as grandes empresas, que eu acho que tem um peso e uma importância enorme no Brasil, porque traz realmente muito PIB, traz muito dólar. A gente tem uma venda enorme, é onde a balança comercial nossa sustenta a tecnologia, né, traz, alta tecnologia, precisão. Traz alta tecnologia, traz tudo. Gera empregos. Mas é aquilo que eu falei, eles precisam fomentar os médios também. Eles têm grande importância em manter o médio e o pequeno, porque é o médio e o pequeno que vai garantir a comida dele também. O risco dele abaixa quando ele favorece os médios. Numa guerra, hoje eu acho que nós estamos em guerra. O mundo está em guerra. Está em guerra. Quem não percebeu isso ainda, né? E a guerra não é mais assim, física. Fisicamente, todos estão muito poderosos. É aquele negócio. Nós estamos no boteco aqui, eu e você, nós dois estamos de mão limpa, nós caímos no braço facinho. Mas se os dois estiverem armados, nós conversa. Isso é a realidade. E você expande isso para países, eu acho que é a mesma coisa. Aconteceu com os Estados Unidos agora. Né? Ele peitou de um lado, baixaram a bola do outro. Exatamente. Assim. A guerra é corporativa. A guerra é pelo controle. Nem é viável você invadir um país e matar todo mundo. Você quer o mercado consumidor dele. É isso que você quer. Né? Você quer o poder. O Trump sabe disso aí. O poder é da demanda. E os Estados Unidos têm a maior demanda do mundo. Ele enxergou isso. Eles comeram bola durante 20 anos. Entendeu? Ele enxergou isso perfeitamente. Eles têm a classe pobre que ganha $18 por hora e a classe pobre chinesa ganha $4 por mês. Quem tem mais poder de compra? Sem dúvida. Né? E eles sabem disso. Então, não, acabou. Nossa grande e poderosa classe média não vai ficar mais dando dinheirinho pro resto do mundo, não. Nós não vamos sustentar mais isso aí, não. Então, ele tem poder, ele sabe que é o poder da demanda. Ah, mas a China é o maior produtor.
produzir é custo, vendê-lo, mas produzir é custo. Vendê-lo. Agora, quem vende? Quem vende, quem tem demanda, entendeu? Exatamente. Vende quem tem demanda. Ô, Guito, eu não te entreguei o boné na abertura? Boné do Opa. Agro 360 de participação? Já vamos botar. E vou trazer um presente pra você já também. Opa! Tá aqui uma Olha, bandana. uma bandana do Guito. Cadê ela aqui? Aí, Deixa eu colocar na Um posição. lenço, né? Lenço. Opa, do lado de cá. Isso. Tem que seguir o Guito na rede social, é o Guito Show. Guito Show, Guito nas Show. plataformas todas, YouTube. Tem Esse QR Code é da onde? Vai pra esse onde? aí vai pro meu Linktree, né, que chama, que aí tem tudo. Aí tem lá as playlists, tem o canal do Ô, YouTube, Guito, tem você o meu consegue botar site. aí Então coloca aqui do lado pra gente... Estica ele aí que sai. Vamos colocar pra turma clicar nele aí. Eu fico encantado com seu conhecimento do agronegócio, mas, cara, você com baita do emprego aqui, larga tudo, vai pra lá. E como é que a música entrou na sua vida? Eu tinha uma dupla caipira na faculdade de agronomia junto com meu irmão. Era guitarra e rubão, viola e violão. Né? Eu tinha uma banda de rock e uma dupla caipira. Olha só. Eu acho que, inclusive, são dois estilos que se comunicam muito, muito bem. Eu gosto muito do rock São também. dois estilos que fazem música pra si mesmo. Faz música pra se divertir com os amigos e tudo mais, né? A música caipira é assim também, pra contar histórias, né? Mas você tocava em Tocava barzinho, em boteco, barzinho, tudo, igual quando o Fernando Sorocaba começaram também. Exatamente, né? do mesmo jeito, como todo, nos bares da vida, né? É. Mas ali na faculdade, nas repúblicas, tudo, a gente criou lá uma roda de viola caipira, R$3, ping e torrema era de graça, lembro direitinho. Sertaneja, ping e torrema de graça, R$3 pra entrar. E aí a gente fazia as rodas de viola, trocava troco de cerveja, tudo de farra, né? Mas 10 anos depois de vida executiva, no fundo eu carregava aquele sonho de ser o Zé Trovão, né? A gente tava falando ali. Você assistiu Agora na há Raiz do pouco. Trovão? E cara, eu sonhava com aquilo. Eu falei, eu ainda quero viver da estrada. Mas você tocava em casa, curtia? Eu a música? tocava em casa, tudo. Eu fiquei 10 anos afastado da música. Meu irmão é violeiro. Meu irmão é o violeiro lá de casa. Ele que me ensinou, né? Rubens Brito. E quando eu fui morar fora 10 anos, de tanta saudade da viola, eu falei, não, eu vou ter que levar uma viola comigo, porque o som da viola é diferente do violão, né? Então eu acabei comprando a viola, aprendendo. Mas quando eu larguei tudo, voltei para Araxá e me preparar para esse caos aí que nós falamos, eu falei, um produto que é imune a isso é a música. Então meu foco passou assim, eu quero ter um produto que os outros queiram ter de mim e que esteja disposto a pagar para ter de mim. Então é o que o Almir Sater tem. Pode não estar em nenhum rodeio nem nada, mas ele nem precisa disso. Aonde ele anunciar que vai fazer o show, ele vai ter pelo menos 500 pessoas dispostas a pagar R$100 para ver o show dele. Isso independe até da moeda. Eu faço show, eu troco em carro, troco em vaca parida, boi, bezerro, qualquer coisa, troco em cavalo. A moeda é um valor de troca. Isso que você falou do Almir Sater é realmente fantástico. Eu morava em Pindamonhangaba, todos os anos, um tempo atrás, a abertura do Festival de Inverno era um show dele dentro do auditório maravilhoso. Eu não perdia um. Exato. Mas você vai ver a mesma música? Não, eu quero ver. Exatamente. Ele é fascinante. Então ele tem um produto que, por mais que a moeda do outro hoje está valendo mais, mas o produto dele é imune a cotações de moeda. Ele sempre vai ter um público disposto a pagar pelo produto dele. Então eu foquei nessas duas coisas. Eu abri meu bistrozinho lá e foquei na música. E eu me dei 5 anos. Eu falei, eu vou me dar 5 anos para viver de música. Mas você tocava no bistrô? Tocava no bistrô também. Bistrô eu fazia tudo. Eu abri ele às 7 horas da manhã, eu tocava, eu cuidava dos meus filhos ainda que moravam do lado. Aí na hora de almoçar eu punha uma plaquinha, para ser atendido, toca a campainha. Largava só a janela aberta e fim de semana eu tocava. Só no seu próprio bistrô? Não tocava? Não, viajava tocando. Viajava tocando? Porque fim de semana eu não abria o bistrô, fechava eles. Quando eu tinha show, fechava ele. Aí ou deixava com funcionária, né? Fui arrumando algumas pessoas para ajudar lá para mim. Então a minha ideia foi essa: dia de semana ficar era café, era um café e bistrô. Então dia de semana eu ficava no café e bistrô, Alqueire Café, que chama, tem lá em... Agora eu franqueei, tá virando franquias aí. Como é que chama? Alqueire Café. Alqueire Café. Alqueire.café. Passei a fim de semana, fazia show na minha rural e me dei 5 anos para viver. Ruralzinho, que ano que é? 72. 72? Aí eu fiz dela um motorhome stage, vamos dizer assim, né? Motorhome e palco também. Eu chegava com a rural, com som, solução total pro fazendeiro. Mas ela viaja a longa distância? Ela é uma adaptação. Troquei mecanização e tudo pra aguentar, né? Aí, automática. Automática? Aí... Mas eu sei que você tá de Amarok aqui, né? Tamo. Por que você não veio? Tamo. Tá mesmo. Agora arrasta um trailer, aí... Então, mas você consegue viajar com essa caminhonete, com essa ruralzinha 72 para longas distâncias? Até quando você consegue ir? Não, viajo, roda Brasil todo.
vai pra todo lado. Tá, mas essa caminhonetinha, você fez ela nessa ocasião quando você mudou pra lá? Nessa ocasião. Eu fiz a ruralzinha. Ela tem som? Eu carregava o som, né? Agora eu rodo com a banda, né? Eu até criei agora um pocket show menorzinho pra essas soluções também. Para soluções corporativas, que aí vai... E aí é ela que vai. Aí vai a rural e o trailer, né? E aí a gente monta o palco, monta um LED atrás e faz um pocket show com a banda reduzida. Para atender esse nicho mesmo corporativo, assim, com menos pessoas, né? Vai pro Brasil inteiro. Pô, mas você tá falando aí, quando que foi isso? Isso foi antes da pandemia? Antes da pandemia. Então foi 2017, 2018 ali. Comecei a compor minhas músicas e soltar nas plataformas, YouTube, streaming e tudo mais. Quem quiser segue a gente aí no Spotify, a que você quiser, né? Todas elas. É Guito. As músicas. No YouTube é Guito Show também. Então tem os clipes, tem as músicas, tem tudo, tem Hoje ficou bom de vender esse produto, né? Então, foi algo que eu vim pra música, comecei dessa forma. Uma mudança drástica de vida, de quem tava aqui em São Paulo, vivendo na vida executiva. Agora, por outro lado, veio a pandemia e minha vida não mudou nada. Não? Eu tava preparado pra esse mas e o bistrô fechado e a música, você não tocava mais? Meti o estoque na rural e saía vendendo porta a porta. Um mês depois eu comecei a fazer os pequenos eventos corporativos. Não podia ter aglomeração, sei que é do showbiz, acabou os rodeios, fechou tudo, mas a festinha em casa não fechou não. As festinhas pequenas, os aniversários, 2, 3 meses depois, quando todo mundo já pegou, né? Depois que todo mundo pegou, começou a e as provas equestres também logo voltaram. Parou Exatamente. ali, sei lá, 1, 2 meses, as provas equestres estavam voltando, onde o mercado do cavalo estava girando normalmente. Exatamente. Né? Só que aí os seus colegas, ex-colegas, não sei se seria certo falar, aqui de São Paulo, tava tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa, né? Muitos passaram muito aperto também. A maioria, o pessoal do agro foi muito por... as corporações cresceram muito, né? Então, quase todos trabalham aí nas grandes empresas, tem muitos colegas desses. Agora, o fazendeiro mesmo também ficou imune. Aquele que produzia, morava na roça e tudo continuou produzindo lá. Porque a vaca não parou de dar leite, a galinha não parou de botar. A vaca não parou de dar leite, a soja não deixou de ser plantada, tudo continuou girando, né? Agora, o pequeno empreendedor, assim, ele sofreu mesmo, que é aquele que estava no mesmo lugar que eu, com um bistrô, com uma padaria, com esse pequenininho. Eu lembro de um colega que abriu um café bem... Esse aí quebrou, né? Então, foi igual eu. Né? Não, muita gente... Eu também quebrei, mas eu já estava quebrado. Então, o bistrô fechou, mas ele já estava meio que um pouco imune. Eu sofri menos por causa disso. Tinha me preparado, assim, de certa forma, para isso aí. Mas meus colegas do agro, dessas grandes empresas, de fato, parou de rodar, né? Nasceu o home office. O home office. Acho que se eu tivesse pegado o home office na hora da Coca, eu estava lá até hoje. Né? Porque mudei... mas nasceu o home office, que é um caminho sem volta, né? Para falar a verdade, as empresas fizeram conta, falou, não vale mais a pena ficar trazendo gerente uma vez por mês para São Paulo para fazer reunião aqui, né? Algum momento você tem saudade dessa vida executiva de São Paulo, ou a vontade de trocar, voltar ou não? Tem não. Não? Tem não, porque a única coisa que traz é aquele conforto do dinheirinho tá caindo no fim do mês. Agora, pro outro lado também, traz a coleira, né? E não adianta, eu sou selvagem, né? Eu um passarinho que já voou, não volta pra gaiola. E queira ou não, a gente está se tornando escravo por conveniência. A gente mal percebe isso, tanto que as empresas corporativas investem muito, tá investindo muito nessa questão do relacionamento, do ambiente de trabalho, né? Porque quando a gente percebe, passou 10 anos da nossa vida e nós ficou trabalhando de 7 a 7 para a empresa e o nosso salário crescendo linearmente, ganhando o suficiente para não passar nenhum aperto, ganhando às vezes até bem, mas a vida passou e você enriqueceu o dono e esqueceu de você mesmo. Né? Tinha um colega meu que eu usou com ele, que eu falava assim, você sabe que se um chinesinho tropeçar no teclado dele, apertar um enter errado, ele muda sua data de casamento pela 3ª vez de novo, né? Ele é mesmo. Como assim? Porque ele ia casar, na hora que ia casar, ele era transferido. Aí, pum, juntar a morosidade, ia casar de novo, marcava, pum, transferido de novo. Ganha bem pra isso. Ganha bem, Não tem o controle da sua vida, mas ganha bem. Agora, como é que surge o trabalho de ator? Você trabalhou na novela Pantanal, na Rede Globo. Que ano foi a novela? Foi 2022. 22. Qual era o seu personagem? Tibério. Que na primeira edição foi o Sérgio da Reis. novela era o papel do Sérgio Reis. Sérgio. E aí nessa segunda edição eu fiz
o Gabriel Sater fez o Trindade, né? Que foi o Almir. Uhum. Mas acabei fazendo muita dupla com o Almir, né? Que fez o Eugênio. Então até a metade da novela, enquanto tinha o Trindade, eu tocava muito com o Trindade. Aí depois o Trindade vai embora e aí permanece o Eugênio, que era um personagem que não tinha, né? A novela foi reescrita exatamente nos moldes da primeira ou teve Mudou algumas... essas coisinhas, né? Por exemplo, o personagem do Almir não tinha, que é o Eugênio. Da Xalana, né? Sei. Então, foi um personagem novo. Mas por que você, ator, da onde surgiu? Por causa da música? Por causa do violão? Da viola, no caso? Cara, foi Deus. Na verdade, eu sempre gostei de contar histórias, né? Gosto de conversar, deu pra ver, né? Gostoso de bater papo. Eu vi que no agronegócio eu poderia ajudar mais, como hoje chama de influencer, né? Mas como ator, atuando, contando história. Né? Eu acho que o Mazzaropi fez isso muito bem lá no passado. Muito bem. Mas a gente não tem um representante, assim. A gente não conta mais a história do agro. A gente não estão sendo mais contadas histórias. A gente tem muitos heróis. Os fazendeiros que desbravaram esse cerrado todo aí, ó. Né? Vendeu um caminhãozinho lá no sul, comprou 50 mil hectares numa época que não valia nada. Areia. Era terra dada ou herdada. Ninguém queria aquilo. Né? Saiu com a mão na frente e outra atrás e hoje surgiram esses impérios, essas cidades, Sinop, Luiz Eduardo Magalhães, morei em Luiz Eduardo, na Bahia, aquele, sabe, Lucas Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, toquei lá agora esses dias. Então, assim, Sorriso. Tudo isso surgiu por meio de pioneiros. Nós estamos precisando de pioneiro de novo. Então, eu achei que eu contribuiria mais para o agronegócio, contando essas histórias no audiovisual, nas novelas, na arte, nas músicas. Então minhas músicas falam disso. Eu vendo essa vida simples, a vida rural, vendo o campo. Mas como você caiu dentro da Rede Globo de televisão para gravar uma novela? Rapaz, pandemia, né? Meu auge foi ali 2019, que eu tava finalmente vivendo de música, conseguindo viver da música. Mas veio a pandemia e quebrou nas quatro patas. Aí tivemos que dar aquele passo para trás. Mas eu acho que foi Deus. Porque, acho não, né? Tenho certeza, mas para ser humilde aqui, eu falei o acho aqui, né? Mas porque foi simplesmente um direct pro autor, né? Pro Bruno. Eu lembro que era 4 horas da manhã. Direct de Instagram? Era 4 horas da manhã, eu tava fechando meu bistrô, que eu fiz uma pizzada lá para arrecadar, para ajudar. Nessa época eu tava devendo 2 agiotas já, para poder circular produto e tudo. E fiz uma pizzada, lavei os pratos, lavei a louça. Depois de muito tempo como eu estava apertado e tudo, então eu não estava nem bebendo, focado em trabalhar, focado em pagar as contas, tendo que renegociar com fornecedores e tudo. E esse dia, como eu tinha salvado um dinheirinho ali para dar uma adiantada pro fornecedor, eu botei a televisão, abri uma cerveja, falei, com avental ainda, eu tomei uma ali, escutando Rod Stewart, lembra até a música. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. Tá tocando essa musiquinha. E, cara, abri o computador. Depois de muito tempo, liguei também no canal de notícias. Liguei na Globo. Globo.com, tava lá. Globo fará remake de Pantanal. Falei, caralho, isso aí me serve. Pantanal, me veio aquela nostalgia. Você já tinha feito teatro, alguma coisa? Nada. Mas eu convivia com os palcos, né? E você tinha assistido a novela lá novinha ainda? 5 vezes. Né? Assisti a primeira. Porque ela me marcou muito. Talvez eu acabei virando parte dela mesmo. Depois, logo em seguida, Ana Raiz e Zé Trovão marcou mais ainda. Muito. A hora eu parei, eu falei assim, cara, eu virei o Zé Trovão, porque ele tinha um caminhão, viajava o Brasil fazendo shows e tudo mais, e eu acabei construindo uma rural, viajando o Brasil fazendo show. Daí a importância do que a gente mostra para as nossas crianças até os 6, 7 anos de idade. Aquilo ali marca a alma do caráter, do que ela quer ser, né? Eu virei violeiro, porque eu assisti o Zé Trovão, porque eu assisti o Trindade, e aquilo me dava aquela boa lembrança de assistir aquela novela com meu avô, que era o Velho Rei puro. Meu avô era puro Velho Rei. Então eu ainda tinha aquela boa memória, aquela boa nostalgia. E aí você assistindo ali, você viu que ia voltar a novela. Quando eu vi que ia ter a remake, eu falei, cara, isso me serve. Mandei um direct pro autor, Bruno Pérez. Ele não me respondeu não, mas passou uns 20 dias. Liguei até pra uma prima minha, uma tia minha, que tinha trabalhado, ex-esposa do Alemão, jogador de futebol. O Alemão é meu primo. Aí a ex-esposa dele, a Cláudia, a irmã dela trabalhava na Globo, enfim, era do Rio. O pai dela era ator da Globo. Eu falei, você não conhece alguém de lá? Eu não conheci ninguém.
né? Aí, 20 dias, me ligou uma produtora da Globo, pesquisadora de elenco. E aí vai currículo, vai, manda vídeo aqui. Priscila Lobo, ela chamava. Aí, pimba, fizemos teste, deu certo. Então é Deus. Claro que é. Rapaz, e até chegar no papel, foi muito tapete puxado, assim, pra não dar certo, né? É. Muita coisa pra não dar, mas Deus vai guiando ali, não tem jeito não. E o que foi pra você ter feito esse papel na sua vida artística? Rapaz, nós voltou pra cima da rei, né? Foi quando o narizinho saiu pra fora d'água. Pra mim foi o início. O início de finalmente ter um alcance para as minhas histórias, para minha música e poder viver dessa arte. Eu gostei de filme, né? Saí dali, fiz uma série na Netflix, DNA do Crime. DNA do Crime? Você fez? Fiz o Agente Santos. Eu fiz o que morre. Eu morro todo episódio. Eu acabo sendo um flashback, né? A história é baseada na minha morte, no meu assassinato. Assim. Então, assim, gostei e acho que há um hiato. Agora, é um erro do agro. O agro virou as costas para a arte, foram lá e tomaram conta. Como as pessoas veem mal o agronegócio, só para você ver, fala em agronegócio, 70% da população brasileira já não vê uma coisa boa, vem uma coisa ruim. Isso está errado. Está errado, é um absurdo isso aí. Falei isso outro dia aqui. Está errado. Então, assim, por causa daquilo que eu te falei. Quando ela fala em agronegócio, para ela pensa naquele fazendeiro pousando de aviãozinho. Não, agronegócio é aquele queijeirinho, retireiro, tirando leite, fazendo um queijo e vendendo na feira. Mas eu não vejo motivo também para ter ódio do cara que desce de avião no coisa dele. Esse cara era o retireiro. Era. Era o retireiro que tirava o leitinho. Se não era ele, era o pai, era o avô. Ele tá lá porque ele foi o retireirinho ali. Entendeu? E ele foi imune ao caos, foi crescendo, degrauzinho, comprou uma terra que não valia nada. Que ninguém queria. Apostou, investiu, empreendeu, rompeu esse Brasilzão num caminhão, foi lá, tá colhendo fruto de ser pioneiro, de beber água limpa. Assim é a história de quase todos os empreendedores. A não ser em países onde totalitários, vamos dizer assim, que é herdeiro que pega de herdeiro, né? Mas em países democráticos, abertos, a América, né? Qual a história da América? Aventureiro europeu, que já não cabia mais gente lá. A história é a mesma, a Europa já estava full, já estava toda ali, ou você nascia filho de um que tinha uma terra, ou então você já ia ser funcionário pro resto da vida, não tinha mais como troca. Os filhos mais velhos pegavam o patrimônio, o que nascia depois dali, eles botavam no navio e falavam, vai ganhar o mundo, meu filho. Isso é a história dos japoneses que chegou aqui. Pode perguntar para qualquer família japonesa, dos italianos, de português mesmo, também, mesma coisa. Que juntou aqui, miscigenou, virou essa beleza. Agora, e atuar naquela circunstância toda de levar um pouco dessa origem do campo, do sertanejo, como foi isso? Foi bom, porque foi uma troca, foi uma escola para mim. E o ambiente ficou muito gostoso, assim. Acho que gravaram onde? No Pantanal mesmo. Pantanal mesmo. Ficou 4 meses lá. Eu acho que o fato de ser lá, o Marcos Palmeira me falou isso, falou, Guito, ainda bem que é aqui, que nós estamos gravando aqui. Quanto menos a gente fizer em estúdio, melhor. Porque lá no Rio de Janeiro é outro clima. Lá cada um mora no seu apartamento, não sei o quê, vai lá, entra dentro de um prédio com ar-condicionado, você entra dentro de uma salinha que é um estúdio, igual esse aqui assim. Igual nós estamos aqui. Então assim, não tem clima, agora lá no Pantanal nós respirava aquela natureza selvagem. O jacaré mordeu a muda, mordeu minha parceira, a Bela Campos. Jacaré pegou ela. Machucou? Até o Almir falou, gente, nunca um jacaré pegou alguém aqui. Mordeu a perna dele, vários pontos. Feio, bocanhou a coxa dela inteira ali. A bicha foi bruta, mandou um soco no papo dele ali, soltou, porque mordeu e girou. Pelo amor de Deus. Mas deu um raspão. Então assim, aí ali houve aquela troca com os artistas. Eles também sabiam que eu já era do campo, então eles vinham pedir muito, né? O Casarré conversava com eu, Guito, eu preciso de um termo para falar isso. Eu pegava, nós soltávamos, mandava o termo lá, né? E ao mesmo tempo eles me passaram também muito de questão de atuar e tudo mais. Então assim, eu também li muito, estudei muito, obviamente, mas eles me ajudaram demais. Marquinhos, Loreto, Juliana, Dira, Camila Morgado. Esses mais velhos são assim um fenômeno de... Já fez muita coisa também, né? E não houve nenhum questionamento nessas questões que por vezes a gente tem divergência. De agro, por exemplo. De agronegócio, com a vida da cidade. Teve algum questionamento com você? De você ter que... Questionava o tempo todo. Agora, a beleza é essa. Acho que o mal da rede social ou da internet é que a discussão não envolve mais riscos. Então, assim,
Você pode contar a piada que for ali, que depois quem vai resolver o problema é um advogado. Agora, no tete-a-tete, no boteco, né? Uma vez eu discuti com isso, um cara, com um comediante que defendendo qualquer piada na Netflix, né? Então fez lá uma piada de negro lá, ele defendendo que podia fazer, piada de negro, tudo bem. Eu falei, beleza, aí é muito fácil, né? No stream é muito fácil você falar. Se você ofender alguém ou ofender um grupo, quem vai responder é um advogado, você vai andar com segurança, vai beleza. Agora vem cá na minha rural, monta aqui na minha rural, vamos fazer um show ali na praça pública ali, em qualquer lugar ali, e conta essa piadinha aí. Vamos ver se você não vai voltar com um no meio do queixo. A ausência de risco de você comentar e fazer as coisas, discutir na internet, faz com que facilitou a ofensa e tudo mais. No fim das contas, o Brasil é uma expansão da família da gente. Todo mundo tem um cara mais esquerdista, mais direitista na família, não tem o outro. Então, o ambiente era muito saudável ali no Pantanal ali. E para falar a verdade, as pessoas, eu vou até assim dizer que de cara limpa, a intenção da maioria de todos os atores, pelo menos que eu conheci ali, a intenção é a melhor possível, entendeu? Beleza, se eles foram mal instruídos, né? Eles não tiveram, eu fiz agronomia, mas eles não fizeram. O que eles sabem ali é o que sai no jornal, na revista, né? Então, o que falta é instrução. Exatamente, a gente tem que diferenciar uma pessoa mal intencionada de uma pessoa mal informada. Então, assim, é a melhor das possíveis a intenção. Gente, uma Dira Paz, ela veio lá do Pará, ela não tinha nada, uma menina pobre, 15 anos de idade, ganha o mundo com cinema, vem pro Rio de Janeiro, conquista. Ela quer retornar para sociedade dela, para a comunidade dela, ela quer fazer o bem. Fazendo o bem de forma errada é porque foi instruída errada, mas ela é pura de coração, ela quer ajudar. Entendeu? Eu vi isso em todos que eu conheci lá, dos meus grandes amigos lá, fizemos todos, Camila, Juliana, Marquinhos, todos eles. Agora, eles não fizeram a curso de agronomia, então eles não entendiam. Realmente eles achavam, eles viram lá, né? Por exemplo, lá estava pegando fogo quando a gente estava fazendo. Então eles viram que a luta do fazendeiro ali para não pegar fogo. Eles viram o que é uma fazenda. A fazenda que a gente morava são 150 trabalhadores ali, né? São famílias que moram ali. A própria fazenda tem que ter a escola. A própria fazenda tem que ter o hospital, tem que ter o supermercado, né? A logística ali é dificílima. Então eles aprenderam muito também o que é o campo, né? Acho que Pantanal trouxe isso também para aquele que não é, que é igual eles, que é urbano, né? Que mora na cidade, que não tem mais convívio nenhum com o campo. Então, assim, trouxe um pouco disso também, de ver como é que é. Mas eu acho que é preciso dar uma discernida nisso aí, né? O pessoal fala, Globo, cara, a Globo é um império, é muito grande. O jornalismo da Globo é até outro setor. Fica longe. O entretenimento, né, que se chama, que é novela, tem em outra área. Agora, beleza, o que cada um fala pessoalmente, a opinião de cada um, que vai lá no site, se manifesta, dá entrevista, vai de cada um, né? Aí ele que corre o risco dele do que ele falar, né? No geral, o que eu vi é que as pessoas são bem intencionadas, assim, quer retornar. Às vezes foi mal instruído. Eu te falei, falta talvez instrução. Né? Falar o que... exatamente. Que eu acho que é o papel que aí é onde a gente tem que entrar. A gente precisa contar essas histórias de novo. Fazer filmes. Uma vez eu falei, rapaz, eu tô com um filme escrito. Tô com um filme, já tô buscando aí, moçada. Vamos embora aí, ó. Vamos ajudar aí, vamos contar a nossa história. Tô com um filme e uma série escrita, né? Contando a história desses pioneiros. Desbravaram fazenda. Tem um dos Junqueira, importantíssimo, na época que pioneirão começou tudo. Quando fala pra ele, vai filme, né? Não, mas o outro tá fazendo a parte dele. Exatamente. Né? A outra corporação tá botando milhões lá pra contar a narrativa deles. Vocês não contam a sua, vieram, botaram vocês de vilão. Quais são os projetos, além desse que você acabou de dizer, desses que tá escrito? Eu tenho 2 filmes escritos, tenho uma série escrita também. Meu maior forte é a música, né? Eu vivo de shows. Então nós rodamos o Brasil inteiro, tem o show completo, show com a banda, né? É um show muito focado no audiovisual mesmo, sim, muito LED, né? Eu não tenho pirotecnia, não tem nada, o meu foco é a música, então é a letra, é a intenção. Uma pegada do Almir Sater? Minhas referências é meio Almir, Dave Matthews Band, eu gosto muito do show Guns N' Roses, Raul Seixas, Tião Carreiro, George Strait. Dire Straits. Eu digo George Strait do country lá americano. Do country também. Ele também é só ele e o violão dele. Exatamente. A minha linha é essa. Quem veio no Barretão ano passado, teve um americano que veio. O Corey Johnson. Corey Johnson, né? Assisti junto com o Filipinho lá, o Felipe Massetti. Abraço, Felipe. É aquilo ali. Entendeu? Autêntico.
verdadeiro. Aquela coisa ali. E vive, né? E o que me chamou a atenção é o tanto que você realmente vem do agronegócio e hoje está na música ou na parte de como ator, levando a nossa bandeira e defendendo o nosso agronegócio. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Com certeza não é o mais vendável, né? Não é o que mais se vende. Mas é aquilo, alguns artistas vão ganhar dinheiro com a sua fama, né? Outros vão mudar o mundo com a sua arte. Quase sempre os que mudaram o mundo morreram pobres. Eu acho que eu vou ser um desses aí também. Mas se a gente trazer o mundo para um caminho de paz, novamente, né? De rural, o campo, o reencontro com a natureza. A pessoa que mais entende natureza é o pequeno produtor que está lá, apanhando ela o dia inteiro. Eu acho muito bom agora as redes sociais trazendo alguns índios, né? Alguns indígenas, né? Mostrando a realidade ali, né? Tem um que eu sigo, que é o da aldeia. Eu acho bom demais ele, porque ele mostra lá ele matando o viado, comendo, ele dá a picanha pro cachorro e ele come a carne, e eu como caça que é bom. aí o ambientalista, né? Regalou o olho e falei, meu amigo, agora você tá entendendo a realidade, né? Do que é. Aconteceu agora com essa onça, matou o cara, né? E a verdade é essa, é um eterno conflito territorialista ali. A onça não pega humano, a onça não pega humano, mas a onça com fome pega qualquer coisa. Né? Então, assim, uma hora um macho jovem vai querer adentrar naquele território. Né? Quem está ali na divisa de fronteira, outra coisa que as pessoas também não sabem, né? Mas a pecuária aumentou a população de onça, porque trouxe um bezerro, trouxe fartura de comida para a onça. A onça não tinha que caçar jacaré, capivara. Agora tem que buscar um bezerrinho lá. Facilitou para ela. A Fazenda Roncador falou aqui pra gente quantos bezerros perde por ano. Eu tive acesso a uma planilha de uma grande fazenda, 400 mil vacas. Eu tive acesso a 400 mil de cabeças, né, de mamana caducando. Causa número 1 de morte de bezerros até 1 ano. Onça pintada. E a música nova, qual que é? Tem várias, né? Lançamos algumas outras aí, mas vamos de mais uma? Vamos mais uma pra gente fechar essa pose. Eu quero, antes de mais nada, te agradecer pela participação aqui, agradecer pelo que você faz, quer me dar o aqui? Eu coloco. Vai botar na cabeça? Vou botar ele. Tá certo. Vai com a etiqueta aqui. Aí, ó. Mas antes de mais nada, eu quero te agradecer pela presença, agradecer pelo que você faz pelo agronegócio, pela bandeira que você defende do agronegócio, que é importante a gente ter representatividade dentro de vários setores, e você fez isso com maestria. Parabéns e obrigado pela tua presença aqui, Guito. Eu que agradeço. Para mim, eu acho que o podcast tomou um lugar bacana também nessa distribuição, né, a mídia de tudo, e agradeço muito o papel que vocês fazem também, poder tá trazendo esse conteúdo, né, pro Brasil todo. Uma honra para mim estar aqui, e vamos que vamos. Então vai, como é que chama essa aí? Essa chama Nossa Estrada. Nossa Estrada. Lançamento? É nova? Essa aqui, lancei já tem 1 ano mais ou menos, tem um clipe muito bonito aí na internet, já tá no seu YouTube, como é que chama mesmo? Tá no YouTube, Guito Show, YouTube e nas redes sociais todas é Guito Show, mas no Spotify, nos streaming é Guito. Né? Acabou. E Nossa Estrada saiu também no meu DVD, eu tenho um DVD ao vivo mesmo, gravado ao vivo em Carrancas, Guito ao vivo em Carrancas. Acessa aí, bota domingo de manhã pra você assistir aí, que você não vai arrepender. Agora, antes de começar, quem quiser contratar o Guito, rede social, chama lá. Rede social tá lá no Instagram, tem o telefone, contato@guitoshow.com, esse e-mail também você me acha, 035 99810 6319, tá aí o telefone também, contrata show, nós vai pro Brasil todo aí, show grande e pocket show, fazendo pra tudo, tem um show, é aquela pegada que você falou mesmo, Almir, Renato, Serjão, mais voltado ali pro folk, né, é o folk, né, é o nosso folk ali, brasileiro. Então vamos lá. Nessa minha estrada me fiz peão, conduzindo gado por várias luas, carregando um sonho no coração de ser violeiro e fazer canção.
Trago no alforje meu chimarrão, trago nas minhas costas minha viola. O cachorro e o baio eram 2 irmãos, Santa na gibeira para proteção. Sou feliz aqui, dono de mim. Faço na viola canções que escrevi. Trago a paz do campo no meu coração. Ê, larauê, larerauê, larará. Trago hoje conduzimos eu e você, nossa filharada e um bocão companheiro, pela nossa estrada e um bem-querer, pela nossa vida, só eu e você. Esse foi mais um Agro 360 nesse som maravilhoso. Participação do Guito. Obrigado mais uma vez, Guitão. E a gente volta semana que vem com mais Agro 360 para você. Valeu. Tamo junto. Tchau, obrigado.